Boa tarde, galera. Boa tarde, gente. Bom, a gente veio aqui trazer uma palestra um pouquinho diferente, talvez, né? Fazer uma composição aí entre o técnico e o negócio e falar um pouquinho de uma experiência que a gente teve juntos, intitulada aí Agilizando a Transição de um Legado para um Novo Produto. Até porque a gente sabe que isso é uma realidade para muita gente que está aqui, né? Não só quem lida com o negócio, mas para quem está na área técnica também. Então, vamos lá, né? Se apresentando. Eu sou o Júlio Santos, como vocês estão vendo ali, ó, minha amada esposa Ana. Nosso filho ali de 6 anos, o Isaac, sentado, e no colo da minha esposa, nosso filho Israel, de 7 meses, que nasceu há pouco tempo, né? Então, eu sou nômade no iFood, um papel de arquiteto/especialista. Sou paulista, mas fazem 4 anos que eu moro aqui na ilha, convite a trabalho. Sou apaixonado por tecnologia e sou apaixonado pelo TDC. Isso aí. Bom, pessoal, eu sou a Roberta, eu sou Senior Manager na CIT atualmente, né? Sou uma administradora de profissão que veio para a tecnologia depois que eu vim morar na ilha, né? Então, a ilha me conquistou. Tive uma trajetória aí de PO, PM e gerente de projetos, né? E atualmente eu tenho um papel muito híbrido, né? Que atua aí com várias frentes. Eu também, assim como o Júlio, sou apaixonada pelo TDC, sou entusiasta, sempre vim como ouvinte e agora nas últimas edições coordenação e palestrante. E recomendo demais que vocês, quem ainda não submeteu uma palestra ou teve a experiência de coordenar, que se submeta, porque vale muito a pena. Verdade. Sou uma amante dos animais, aí, meus pets, filhos, e tenho um aqui, futuro, que vai também participar dos próximos TDCs aí comigo. E é isso aí, eu vou falar um pouquinho de qual era o nosso problema e de onde surgiu esse case para a gente trazer e dividir um pouquinho com vocês. Então, a gente trabalhava, o Júlio, numa plataforma antiga, né, mais ou menos 18 anos já essa plataforma existia. A gente já conhecia os problemas evidenciados de performance, usabilidade, e chegou o momento onde a gente entendeu que a gente não conseguia mais dar sustentação para aquele produto, por vários motivos que a gente vai explicar depois. Era, ao mesmo tempo, um produto que tinha um amplo uso pelos nossos clientes e por diversas pessoas. E ele precisava de disponibilidade, então não era um produto que a gente poderia abandonar facilmente. E era um módulo integrante de um produto crítico, o monolito. Então, a gente tinha um produto crítico, né, com amplo uso, e um pedaço dele a gente simplesmente não conseguia mais fazer nada com ele, nem menos da sustentação. E vamos lá, né, dentro dessa introdução que a Roberta iniciou aqui, como era o mundo há 18 anos atrás, quando essa aplicação foi desenvolvida? Quem aqui já mexeu com o MSN da Microsoft? É legal que você está revelando a sua idade, hein? Vamos saber. Eu não conheço. Eu vou ser sério, eu não conheço. Brincadeira. O Nokia. Quem nunca sonhou ter esse Nokia aí para ficar aqueles joguinhos lá, né, quando estava no ponto de ônibus e tal? Então, há 18 anos atrás, eram os produtos da época, né, que chamavam a atenção. E, naquela época, para poder desenvolver softwares, tínhamos algumas tecnologias de ponta, né? JBoss, Apache Struts, Hibernate. Então, essa aplicação, esse software, ele foi desenvolvido nesse escopo, nesse contexto, há 18 anos atrás. Então, há 18 anos atrás, era o contexto da época, né? E vamos falar mais sobre isso no próximo slide. Então, quando nós começamos a trabalhar com esse produto, que foi desenvolvido há 18 anos atrás, nós tínhamos clientes totalmente insatisfeitos. Por quê? Os anos passaram e a aplicação ficou 18 anos atrás. Ela não evoluiu, ela não acompanhou as novas tecnologias, os avanços, né? Então, trazendo o quê? Insatisfação. E quando isso chegou nas nossas mãos, nós ficamos num beco sem saída, né, Rô? Ficamos num beco sem saída. E ali tínhamos uma realidade. Qual era a nossa realidade? Um software que não tinha documentação. Zero documentação. As pessoas que trabalharam nesse software há 18 anos atrás, a maioria saíram da empresa, e aqueles que estavam não lembravam mais. Imagina, às vezes a gente nem lembra que nós comemos no domingo. Imagina 18 anos atrás. Outro ponto, e esse era um fator interno. O fator externo, os nossos clientes estavam totalmente insatisfeitos. 2 pontos. Um software que gerava uma consulta muito lenta, então, performance ruim e usabilidade que era péssima. Quando o software ele respondia, quando ele dava o resultado para o usuário, ele tinha que sofrer para achar a informação que ele queria, né?
Mediante esse cenário, nós tomamos uma decisão. Olha, é impossível sustentar esse software, porque se a gente mexesse na parte A, quebrava a parte B. Acho que vocês já devem ver essa história, né? Então, olha, nós precisamos reescrever esse software. E, para isso, geramos algumas expectativas. E qual era a nossa expectativa? Alguns pontos. Primeiro, ter uma documentação fácil. E não somente uma documentação fácil, mas uma documentação compreensível. Porque que adianta ter um documento de fácil acesso, quando eu vou ler eu não entendo. Então, tinha que ser de fácil acesso e tinha que ser totalmente compreensiva. Um outro ponto, a gente não queria mais centralizar o conhecimento dentro de uma equipe, a gente tinha que compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, principalmente a galera da linha de frente, como suporte, consultoria e por aí. Um outro ponto, nós queríamos agradar os nossos clientes, agora na questão externa, o quê? Agora um sistema totalmente performático e um sistema que a informação realmente ajudasse ele no seu dia a dia. Então, essa era a nossa expectativa que a gente tinha ali. Mudando de slide. Dentro disso, dentro dessa decisão de reescrever esse software, a gente colocou alguns pontos para resolver dentro da nossa casa. Primeiro, um alinhamento com o time de produto, time de negócio aqui, a Rô. O que acontece? A gente sabe que isso não deve acontecer na empresa onde vocês trabalham, né? Na empresa onde vocês trabalham, o time de tecnologia, o time de produto de negócio, é paz e amor, né? Todo mundo se entende, almoça juntos, né? Lembra do aniversário um do outro. Eu tenho um animal, lembra até do aniversário do animal dele. Não, é só na minha empresa que tem problema entre o time de engenharia e o time de produto, né? Falando agora, sem brincadeira, a gente sabe que existe isso. Por mais que está no mesmo guarda-chuva, seja tribo, seja squad, seja como for, existe um problema. Por que desse problema? Porque a linguagem é diferente. O idioma ele é diferente. O idioma que o time de produto usa é totalmente incompreensível para o time de engenharia. E o idioma que o time de engenharia usa é totalmente incompreensível para o time de negócio, gerando o quê? Conflitos. E o legal é que isso não aconteceu conosco. Por quê? A Rô, ela trouxe um idioma que ele permaneceu sobre tanto o time de engenharia, tanto o time de produto. Isso foi importantíssimo para essa reescrita desse software. Então, não tinha aquela, Rô, eu acho que é essa tecnologia que tem que ser para reescrever. Não, Rô, nós precisamos entender o produto, o contexto, requisitos funcionais, não funcionais, para aí sim entender qual é a melhor arquitetura ou a melhor tecnologia para o produto. Então, esse ponto ajudou bastante, né, Rô? Com certeza. Eu costumo dizer que o Júlio fez o meu trabalho muito mais fácil, né? Porque a gente conseguiu se acertar na nossa comunicação muito por isso, né? E pela parceria que a gente conseguiu firmar, tendo o mesmo objetivo, né, na mesa. Exato. Um ponto que, só para vocês entenderem, essa linguagem foi tão legal que ela trouxe para a gente que gerou empatia. Exemplo, a parte de Discover. A Rô envolveu o time de tecnologia, por mais que a gente saiba a nossa fronteira. Mas a gente estava participando disso, né? Então, olha só, eu estou vendo como funciona a parte de Discover. Tem muito dev que não sabe só sabe que existe o Discover. Quando fala Discover, ele acha que tem alguma coisa ligada ao stream, lá na Amazon, lá na Disney Plus. Não, ele não entende isso, mas a Rô, ela trouxe o time, então ela gerou empatia. Então, dessa forma, a linguagem que ela conseguiu estabelecer é a linguagem de todos, não era uma linguagem só do time de produto ou de negócio. Não, era a linguagem do time. Então, isso ajudou bastante. Após esse alinhamento entre produto, negócio e engenharia, a gente foi conversar com os Vingadores, fazendo essa brincadeira, que era o nosso time de arquitetura. Por quê? Sabíamos que nós não tínhamos uma segunda chance de errar. Porque imagina uma aplicação de 18 anos atrás, que só gera problema, cliente querendo quebrar contrato, falando um monte de coisa. Então, a gente precisava entender, realmente, essa dor para trazer uma arquitetura totalmente aderente ao produto, flexível e escalável. Então, a gente tinha que seguir esse tripé. Aderente ao produto, totalmente flexível e escalável. Aderente ao produto, aquilo que nós aliamos dentro do Discover que a Rô fez, totalmente com o time. Flexível, quando, preciso colocar umas novas features, não tem que ser aquela coisa, uma nova feature, agora tem 35 dias. Não. Uma coisa flexível para poder plugar ou desplugar alguma coisa facilmente. Escalável, na questão da performance, que era a dor do cliente. Então, tinha que ser totalmente escalável quando tivesse muitas requisições, muitas consultas. Então, o time de arquitetura nos ajudou muito a entender esse contexto, como a gente poderia entregar a melhor arquitetura para atender o negócio da melhor forma possível. Né, Rô? Com certeza. Acho que esse apoio do time de arquitetura foi muito importante, porque a gente tinha mais um ponto contra a gente, né? Nessa questão da decisão de refazer o produto, a gente fez muito rápido,
Só que, durante esse tempo e a decisão que a gente tomou como time de refatorar e, na verdade, fazer a transição mesmo do legado para um novo, a gente não teve uma certa autorização da nossa gerência para fazer isso. A gente precisava ter o problema resolvido, né? E naturalmente, e eu não culpo, né? Porque hoje em posição a gente tem muito essa visão. O melhor é resolver o problema o quanto antes de qualquer jeito, né? Porque tinha cliente gritando, a gente tinha uma criticidade no cliente, mas a gente acabou assumindo esse risco de assumir esse prazo maior. Enquanto isso, eu fui trabalhando para segurar a expectativa do cliente quanto aos problemas que a gente vinha tendo, e a gente optou em ir para um caminho, de certa forma, arriscado, mas, ao mesmo tempo, para uma solução mais longo prazo, né? Perfeito. Ainda dentro dessa questão da realidade, expectativa, dentro dessa nossa decisão de reescrever esse software, como a Rô falou muito bem, geramos expectativas internamente e expectativas externas, né? Então, nosso cliente estava esperando algo melhor para atender a questão de ser performático e as consultas, né, os resultados serem de forma clara para ele. Internamente, como a Rô falou, administrando essa questão com, na época, ali, os patrocinadores desse projeto. E, dentro disso, nada melhor do que agilidade, né? Nada melhor do que agilidade. Então, usando o Kanban, ajudou muito a gente também dentro dessa decisão de reescrever esse software. Então, um ponto bem positivo, então, histórias bem definidas estão correlacionadas com pequenas entregas. O que isso quer dizer? Como eu falei, como a Rô gerou essa empatia, trazendo um time de tecnologia, o time de engenharia próximo do time de negócio, um time de produto, então, era construindo ali os épicos, as histórias, a gente estava olhando o que estava acontecendo e, dessa forma, nos ajudou muito na etapa, no rito de refinamento técnico. Então, não tem aquela de, vocês sabem muito bem, que, às vezes, vocês explicam para o time de engenharia como as coisas funcionam, o time de engenharia, sim, sim, sim. Aí, chega no refinamento técnico, você entendeu o que ela falou? Eu não entendi, não. Aí, refina, cria as tarefas de forma totalmente errada, não volta para perguntar para as pessoas, e isso causa o quê? Desperdício. Quando vai ver, prejudica a sprint ou a esteira. Então, as histórias foram tão bem definidas que nos ajudou a gerar pequenas entregas, gerando uma entrega de valor muito grande para controlar a ansiedade internamente e externamente. Então, isso colaborou bastante. Envolvimento do time. Então, o envolvimento do time foi muito importante. Depois que nós saímos da Softplan, passei por outras empresas até chegar no iFood, eu nunca tive tanta interação com o time de produto, negócio e com o pessoal de UX como eu tive nesse projeto. Foi tão positivo porque a gente conversava, né? A gente dava risada. Então, o envolvimento do time foi muito grande, porque gerou uma empatia muito grande entre as pessoas. E o legal é que cada um respeitava a sua fronteira. Isso colaborou muito. Eu lembro que os QAs, antes mesmo de chegar na fase deles, eles já estavam preparando a esteira de teste. Já temos aqui o Dimitri para a gente testar a questão da performance. Por quê? Porque comprou essa dor. Isso está muito ligado com esse último ponto, né? Esse bate-papo que a Rô promoveu com o pessoal da linha de frente, que é a galera de suporte, consultoria. E é tão interessante que o pessoal do suporte, uma vez, nos trouxe um relato de uma pessoa, de um usuário, que, por si só, é uma pessoa muito nervosa. E ela descreveu, lá nesse chamado, que esse sistema era tão lento, que deixava ela tão nervosa que ela tinha que tomar medicamento. Então, todas as vezes que ela ia mexer com o software, ela já ficava nervosa ao ponto de tomar medicamento. É verdade, a gente leu isso no chamado. E, assim, várias pessoas, tanto do suporte, projetos, como a Rô colocou ali, pessoal de Customer Success, confirmaram essa informação. Então, isso mexeu com a gente, porque, às vezes, o engenheiro de software, ele acha que só colocar o software aqui já está pronto, né? Coloquei aqui. Mas não, fez a gente um pouco mais além, entender realmente a dor do usuário. Isso mexeu com a gente. Olha, o que eu estou desenvolvendo não é tão legal assim, então a gente precisa rever isso. Então, por isso que envolveu também o time de tal maneira, levando a linguagem do negócio ser uma linguagem universal entre o time de engenharia e o time de negócio, o time de produto. Então, isso ajudou bastante, porque a gente começou a entender, né, a dor do próximo. Né? Então, isso foi muito importante. E uma coisa legal, até para trazer dentro desse cenário, né, é que a gente também investiu tempo em fazer uma documentação reversa, né? Para a gente poder escrever histórias bem definidas e promover esse bate-papo, a gente precisou gerar documentação que não existia. E aí teve um trabalho grande do Júlio, da equipe de desenvolvedores, e minha, com os analistas de negócio, com a Clau, na verdade, que é a nossa analista de negócio, para destrinchar esse sistema mesmo.
Então, a gente se debruçou sobre ele por algum tempo, né, ali antes da gente começar esse trabalho, para poder gerar essa visualização, para quando a gente fosse conversar com essa galera, poder levar o mesmo sentimento que a gente tinha de dificuldade de, às vezes, conseguir vencer alguma barreira para colocar alguma feature ou mexer em alguma coisa que a gente estava propondo ou que era alguma dor que vinha. Então, a gente também transformou isso numa documentação do antigo, mesmo que a gente sabe que talvez não vai se usar mais aquilo ali, porque para a gente ajudou muito a conduzir depois esse trabalho do novo, né? Então, foi bem importante esse trabalho também. E aí, aqui, a gente tem uma visão geral de como é que foi a iniciativa, né? Então, como eu falei para vocês, a iniciativa ela foi muito nossa do time. Eu costumo dizer que a gente escondeu essa iniciativa dentro do nosso time, porque a gente tinha duas frentes de trabalho dentro desse mesmo time. Então, a gente dividiu o time entre o pessoal que estava atuando naquela outra frente de trabalho, a gente se dividiu, acho que tinha 2 ou 3 pessoas atuando nesse produto que a gente fez, e eu me dividi nos 2 e a gente assumiu essa bronca. Então, a gente começou em julho de 2019, identificando realmente essa necessidade que a gente tinha que acabar com aquela solução velha e trazer uma nova, porque realmente a gente não resolvia mais problema nenhum se não fosse uma gambiarra grande. A gente começou em agosto a esboçar as ideias, validar pontos, envolver o UX já desde o início para a gente pensar na solução nova, pensando que tinha muita coisa que a gente ainda ia estar travado pelo monolito também, pela questão do banco de dados, né? Em setembro, a gente finalizou o roadmap e organizou o que a gente ia precisar para o desenvolvimento. De outubro a dezembro, a gente desenvolveu. Em janeiro, a gente realizou os ajustes necessários para arquitetura e também de negócio. Em fevereiro, a gente fez os testes de carga, que o Júlio tinha falado que o pessoal já vinha se preparando para fazer. Em março, a gente entendeu como finalizados os alinhamentos e fez o lançamento do produto, né? No caso, o nosso produto atendia procuradorias, então a gente fez um lançamento na maior procuradoria do país e deu certo, né? Deu certo. Deu foi certo. muito bom. Então, por isso que eu falo que foi uma iniciativa, de certa forma, rápida, né? Porque a gente precisava ser rasteiro e assertivo, senão a gente também poderia depois colher, não os frutos, mas, né, a desgraça da nossa decisão. Verdade. Queres falar um pouquinho aqui? Tranquilo. E aí, o que o Júlio falou é muito verdade, né? Algumas percepções do projeto, quando a gente fala de agilidade, e a gente disfarçou a iniciativa, né? Então, percepções do projeto, da agilidade, disfarçando a iniciativa. Então, o que a gente fez, né, nesse trabalho é fazer um entendimento, né, de quem usa o produto. Porque a gente não sabia, a gente achava que sabia quem usava o produto. A gente tinha uma visão de que, não, a nossa principal persona lá que utiliza o produto é o assessor do cara lá. E aí, quando a gente foi realmente mergulhar a fundo, a gente entendeu que não era só o assessor e que sim, tinha uma gama grande de pessoas que utilizavam isso. A gente achava, até então, que era um produto que, ok, está com problema, porque ninguém usa. Mas, na verdade, a gente entendeu que não, que o público era bem maior. E que, na verdade, eles não usavam porque o produto era ruim, né? Quem não usa também foi importante para a gente, para entender por que eles não usavam. Então, daí que a gente também descobriu, né, que quem não usava muito era pela forma como o produto se apresentava. Quais as principais dores dos nossos usuários, né? Isso é normal, a gente sempre tem que entender e estar conectado com isso, mas a gente foi realmente muito a fundo. E aí tem uma questão de que, quando esses sistemas grandes, assim, como o nosso, atendem esses clientes grandes, críticos, os usuários também são internos, né? Porque, quando eles têm problema para fazer um fluxo na plataforma, eles pedem ajuda para quem? Para os nossos consultores, né? Para o CS, para o CXO, me ajuda aí, faz tu também. E aí o cara também tem que conseguir fazer e ter uma boa experiência, né? Então, a gente foi olhar para essas várias facetas nesse cenário. A gente precisou saber qual era o problema que a gente queria solucionar com esse produto também. Porque existem vários problemas, né? Mas qual é aquele que realmente gera uma dor, ao qual a gente vê um pedido ou um chamado de uma pessoa que diz que tem que tomar medicamento para usar o nosso produto? Então, qual é a dor que a gente quer solucionar com esse novo produto? E, principalmente, eu acho que para a gente foi uma fonte, assim, sem comparação, que foi o que o nosso público interno tem a dizer sobre o nosso produto velho. Porque, como a empresa já era antiga também, tinha muita gente que tinha conhecimento de causa do produto. Então, por mais que eu já estivesse há um tempinho na empresa,
né? Eu me senti no dever de conversar com essas pessoas que já estavam há tempo lá, para ouvir delas o que elas já tinham visto, o que elas já tinham passado, né? Porque isso deu para a gente também uma bagagem muito bacana para os próximos produtos, né? A gente aprende não só sobre aquilo que a gente está trabalhando, mas para as próximas iniciativas, né? Então, foi muito bacana. E aí, teve a lista de tarefas, né, Júlio? Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre como Tranquilo, é que foi, pode mas uma das coisas que a gente falou primeiro foi o objetivo, né? O que a gente vai olhar primeiro aqui nessas tarefas todas e por onde a gente vai começar. E uma das primeiras coisas que a gente fez realmente foi olhar para o técnico, né? O Júlio, ele se debruçou, abriu aquele banco de dados, fez um mapeamento assim, ó, que se fosse trazer, acho que não cabia aqui nesse cenário de entidades que estavam relacionadas nesse produto. E a gente começou a entender melhor a dinâmica e as dependências dessa solução, porque para a gente era importante, né? Como ele falou, se a gente mexe em algum cantinho, quebrava outro canto e a gente poderia nem ficar sabendo tão cedo, né? Porque era muita dependência. Então, a gente também tomou muito esse cuidado. A gente mapeou, então, as entidades, né? E os impactos do sistema. A gente realmente mapeou, com a ajuda da Clau, que era a nossa analista, né? A gente fez um mapeamento de riscos que a gente poderia ter, caso a gente precisasse fazer um rollback também, justamente porque a gente sabia do impacto que ia gerar na mudança. Planejar a forma de desenvolvimento, eu acho que isso foi legal, né? Não sei se tu quiser comentar um pouquinho, acho que foi bacana, a forma como a gente despendeu um tempo para conversar sobre como a gente ia desenvolver isso, né? Sim, verdade, porque a gente sempre evitava, exemplo, ter a reunião da reunião, né? Às vezes tem gente que marca a reunião para definir uma reunião, então a gente estava muito claro os pontos, então a gente já marcava algo e já marcava um checkpoint para ter, olha, para a gente ter status dessa situação para não parar, sabe? A gente sabia que não poderíamos ter uma janela de tempo ali parado. Então, a gente precisava sempre ter uma recorrência e ver as coisas sempre andando, né, Rô? Isso mesmo. Então, isso foi bem bacana da forma como a gente fez isso como time, né? A gente sempre transformou isso num planejamento claro e conjunto de como a gente ia fazer isso. E o alinhamento com o UX, né, e também com a galera de UI foi muito importante, né? Então, a gente fez um trabalho prévio. Não foi sem eles, mas foi muito descolado, porque a gente estava fazendo esse trabalho um pouco mais técnico, mas depois a gente precisou colar muito, né? Justamente porque o nosso monolito antigo, ele não tinha nada, né, de UI, aquele tipo de CRM das antigas que tu entra, olha, a única coisa que tem lá é informação. Não tem experiência, não tem nada, né? Então, a gente precisava tomar um cuidado primeiro, porque a gente sabia que a gente ia quebrar muito, quem já estava acostumado com aquilo, né? E a gente também não podia trazer algo tão moderno, sei lá, não sei a palavra que eu vou dizer para vocês, mas algo que cumprisse a linha do formal que a gente precisava ter dentro do sistema. Então, foi um trabalho ali bem bacana. E aí, claro, depois a galera ajudou bastante a gente a acelerar a questão de discovery e de fechamento realmente da solução, né? E aí o entendimento dos riscos também, pós a questão da gente ter feito o desenho já do protótipo. A gente fez um protótipo primeiro baixo, depois a gente fez um protótipo navegável para poder fazer, né, algumas validações. E aí a gente entrega, então, e aí com a entrega a gente montou, né, uma espécie de acompanhamento contínuo com o cliente para a gente saber como é que estava sendo o uso dia a dia. E o bacana para a gente que olha para negócio, para produto, é que com esse produto a gente conseguiu agregar indicadores, né? Isso foi legal para a gente conseguir acompanhar o uso a partir dessa mudança, o real uso da solução, e a gente aprendeu que muita coisa, inclusive, que a gente já tinha cortado, que a gente já tinha diminuído, ainda assim tinha muita informação, né? Exatamente. Então, a gente foi aprendendo bastante com o que veio dessa mudança. E aí a gente fez um trabalho, sim, rápido, né, utilizando o Lean Inception, para a gente poder definir um pouco da visão de produto e o que a gente queria com esse produto. Então, a gente definiu o que a gente ia fazer, usando o modelo do Caroli, que foi legal, porque ajudou a gente também a olhar para os próximos trabalhos que a gente ia fazer, né, dentro do conceito ali de quebra em microserviços, né? Como é que a gente vai trazer isso
né? Porque eu também não posso olhar só para esse módulo e esquecer que ele tem que estar conectado na comunicação, ele tem que estar conectado com os próprios objetivos dos outros módulos, né? Não adianta eu vou cuidar do meu aqui, tu cuida do teu, e a gente faz duas experiências completamente diferentes, né? Então, a gente teve esse cuidado também, pensando nesse módulo e nos demais que a gente viria a trabalhar. Desculpa, aqui vocês podem ver que é uma visão do que era do antigo, né? Dá para ter uma ideia do que era mais ou menos o sistema antigo, assim, muita informação na tela, difícil de se achar, uma eternidade de ferramentas, né, Júlio? Verdade. Quem abria os botões ali, assim, não sabia nem o que fazer com aquilo, porque era um monte de coisa inútil. E a gente também testou um pouco da visão do produto, então a gente bateu esse trabalho dentro das diversas rodadas que a gente teve, né, com os nossos stakeholders e os clientes, porque a gente realmente falou com o procurador, com o assessor, com o secretário, para a gente conseguir entender como é que era o uso. E a gente bateu, a gente está pensando nisso, né, a gente definiu essa visão aqui, faz sentido, essa é atuador, né? Qual que é atuador? O que a gente pode mudar dentro desse sistema que não vai te afetar? O que vai te afetar? O que vai trazer valor? O que não vai trazer valor? E a gente aprendeu muito também sobre essa questão do valor para o cliente, né? Dentro dessa visão de trazer um produto novo. Porque uma das coisas que a gente pensa, ou pelo menos eu falo por mim, né? Quando a gente vai pensar num produto novo, nossa, eu quero revolucionar, eu quero fazer um negócio todo diferente, eu quero fazer uma cara diferente, eu quero fazer uma forma de expor a informação diferente. Só que, quando a gente chega lá, o cara fala assim, cara, eu só quero uma coisa que eu consiga me achar melhor aqui, que tenha performance. Se tu quiser trazer com a mesma cara, se tu quiser trazer com a mesma letra, pode trazer, para mim tanto faz. E aí a gente começa a entender, né, que, nesse trabalho da gente conseguir fazer essa análise para chegar na solução final, a gente também tira um pouco a gente aprende a tirar essa visão nossa da frente de que o novo, ele necessariamente tem que ser algo revolucionário, né? Às vezes o novo é realmente só alguma coisa com uma cara nova que já vai agregar para o cliente, né? Então, nesse caso desse produto, muito era técnico e pouco até era, como a gente falava, perfumaria, né? Porque a gente, claro, mudou muito e a gente percebeu que isso mudou. Mas a mudança foi muito sutil. Depois vocês vão ver, a mudança, no final, ela foi muito sutil. Então, o que realmente agregou para a gente de conhecimento foi isso, né? E, para a gente, o que foi importante também, além de tudo, foi conhecer as jornadas, né? Um trabalho que a gente fez também nessas rodadas de discovery foi realmente conseguir desenhar as jornadas, que era algo que a gente também não tinha, né? A gente fez o levantamento da documentação do que aquele produto fazia, mas as jornadas a gente ainda não conhecia. Então, a gente também conseguiu, com todo esse rolê, né, de falar com toda essa galera e gerar toda essa documentação, trazer uma visão de jornada que ninguém tinha mesmo. Verdade. Então, foi bem bacana. E aí a gente teve que definir prioridades nesse processo, né? Porque uma das coisas que a gente sabe é que a gente não consegue atacar tudo ao mesmo tempo, apesar de que a gente gostaria, né? Então, a gente sabia que as nossas metas, elas seriam um longo prazo, né? Porque não era para amanhã, nem para depois de amanhã. Mas a gente sabia que a gente, como time, tinha uma liberdade de priorizar tarefas. E eu falo como time, principalmente o desenvolvimento. O Júlio chegava muito para mim e dizia assim, Rô, vale mais a pena fazer isso aqui antes, porque a gente vai ganhar, né, em produtividade, ou eu consigo liberar para ti uma visão que tu ainda não tem, né, para saber como é que vai ficar. Beleza, confio em ti, Júlio, vamos lá, a gente muda a priorização, faz isso primeiro, depois a gente reprioriza de novo, e não tem problema. Não, eu sempre acho assim, a gente está ali para trabalhar junto, e nada é escrito em pedra, né? Principalmente a gente que trabalha com negócio, com produto, as coisas estão mutando, né? São vivas. Então, a gente fazia isso muito todo dia. A gente tinha a necessidade de responder aos desafios e às pressões diárias, né? Porque a gente continuava sendo cobrado pela entrega da resolução do problema do que estava atual. Então, o que ajudou a gente a fazer isso foi justamente essa flexibilidade como time. A gente teve
A gente criou um ambiente seguro dentro do time que ajudou muito a gente a ter essa liberdade de trabalho, né? Se sentir à vontade, diz, olha, vamos fazer isso primeiro, Sim. acho que esse caminho não é o melhor, não gostei o time de devs diz assim, não gostei da forma como ficou, não dá para a gente falar? Dá sim, vamos conversar com a galera, né? Vamos levar para validar de novo. Vamos junto, né? Não é só a minha opinião, e às vezes a gente tem outras soluções melhores, então a gente também fez isso. Então, isso foi muito legal e ajudou muito na cooperação de trabalho entre o time. E a gente estava sempre validando o nosso roteiro, né? Então, uma das coisas que a gente fazia sempre era, como o Júlio falou, assim, as nossas reuniões elas eram muito práticas. Senta aqui, vamos trabalhar. A gente sentava de lado, né? E a gente estava sempre validando se o caminho que a gente estava escolhendo era o certo para que a gente conseguisse ser assertivo lá no final e que a gente não chegasse lá no final, a gente agiu conforme o planejado, mas o resultado não foi o que a gente queria, né? Então, a gente tomou muito cuidado com isso também. E foi muito bacana. Aí, a gente tomou um cuidado também bastante grande de alinhar esses objetivos da migração com os objetivos da empresa. Isso porque, como eu falei para vocês, a gente meio que tomou isso uma decisão como time, sem tanto apoio inicial das nossas gerências. Então, por isso, a gente teve que revisitar as nossas decisões, saber se a gente estava sendo coerente com aquilo que a empresa estava prezando dentro desse movimento de migração. Então, isso para a gente também foi um desafio, né? Porque a gente tinha uma visão um pouco diferente de como a gente deveria levar as coisas, mas a gente sabe que não é a empresa não é um time só, né? A empresa é um ecossistema, então a gente tinha que também necessariamente estar revisitando isso para a gente saber se a gente estava indo no caminho certo. Como a gente fazia isso, né? De novo, conversa. A gente conversava com as pessoas, eu levava um update de como é que estava sendo o nosso trabalho para a gerência, mesmo que a gente não tinha esse entendimento de que o nosso caminho era o certo. Eu levava lá a solução, a gente está fazendo isso, a gente já está nesse ponto aqui, a gente está tomando cuidado com a forma como a gente vai liberar isso, né? Então, o reporte e a comunicação foi a nossa grande assertividade nesse processo aqui. E aí a gente chega na parte onde a gente teve que organizar a entrega. Vocês querem falar um pouquinho aí? Tranquilo. Pode seguir, Rô. Tá bom. Então, ao final desse ciclo, toda a criação, desenvolvimento e finalização, a gente teve que organizar então em frentes importantes ainda para trabalhar, que foi a definição de infraestrutura e compatibilidades. Por quê? Porque o nosso sistema tinha um problema sério com alguns navegadores, né? Exatamente. E a infraestrutura era on-premises, né? Então, a gente também tinha esse problema com o cliente. E era chato pra caramba, né? Eu não sei se alguém trabalha aí com um sistema assim, mas quando a gente vai fazer isso, né, a gente tem que prever toda uma infra lá no cliente para poder subir isso, porque a gente estava fazendo de um jeito diferente, né? A gente já não estava fazendo mais como era o sistema, então a gente tinha que subir um pouquinho lá na nuvem, né? A gente tinha que fazer funcionar, ser compatível com o pacote que estava no cliente, então tinha todo um trabalho que a gente tinha que fazer aí. Tá. Aí a gente teve que fazer as revalidações, comunicação com o cliente e principalmente os treinamentos que a gente teve que fazer aí com o cliente, com suporte e tudo mais. Vou correr, porque a gente está ficando sem tempo. A gente usou muito o Trello para fazer isso, porque a gente usava o sistema da IBM, mas a gente acabou deixando apartado pelas questões que eu falei para vocês. E aí a gente teve os nossos aprendizados aí com esse trabalho. O que a gente levou de aprendizado, né? Que o planejamento firme a longo prazo ele pode ser sacrificado até certo ponto. Não é sempre verdade, mas quando a gente cria roteiros no Kanban para entregas rápidas e relevantes, a gente consegue fazer um trabalho organizado, ágil e com resultado de entrega. A flexibilidade no planejamento e o alinhamento contínuo do nosso trabalho nos ajudou muito a superar o medo de mudar, de assumir essa responsabilidade que a gente tinha, né, concentrando nossos esforços realmente nessa entrega que seria estratégica para a gente. E aí o resultado é isso, a gente conseguiu entregar, né, um sistema com uma cara diferente, né? Aqui na lateral vocês podem ver que como ele estava embutido dentro do sistema novo, ainda algumas informações ou uma carinha dele ainda ficou com o velho, mas o miolo dele foi o que a gente entregou novo, funcional, disponível, né? Bem mais performático, com uma carinha completamente nova, aonde a gente melhorou realmente o que a gente precisava melhorar. E a gente...
E a mulher parou de tomar medicamento, né? E aí, exatamente. A gente teve uns feedbacks muito positivos do nosso cliente. Eu acho que isso foi muito bacana. A gente teve outros feedbacks construtivos muito legais após o lançamento, que trouxeram para a gente, que também já geraram outros inputs para a gente melhorar ainda mais. Mas, principalmente, a gente realmente foi assertivo na nossa entrega. E eu agrego realmente isso muito a esse trabalho conjunto, né? A essa parceria que a gente teve, que a gente tem até hoje, né, Júlio? Verdade. E que eu acho que para a gente rendeu um trabalho, um aprendizado, e eu acho que o legado que a gente conseguiu deixar lá dentro da empresa também, de que as pessoas precisam passar, às vezes, por processos como esses, né? Realmente olhar com carinho para esse trabalho de negócio, né? Despender um tempo que às vezes a gente acha desnecessário, para ali na frente a gente conseguir um resultado que realmente traz benefícios e aquele diferencial que a gente sempre busca, né? Mas é isso, gente. Corri aqui, acho que deu tempo. Agradeço a experiência e agradeço o tempo de vocês aqui com a gente. Meu nome, meu e-mail e LinkedIn, se alguém quiser conectar aí. Isso aí, gente. Obrigado pela oportunidade. A Rô aí também. O pessoal da coordenação aí. Estamos aí para bater um papo, tá? Valeu, gente.